E aí, galera, boa noite. Boa noite aí, galera. Oi, Tayana. Boa noite. Seja bem-vinda. Nossa live hoje com o consultor Fabrício Paz. Ah, Joelson Sei. A gente vai falar hoje o que a gente pode aprender com as nossas reprovações. Vai ser bem legal, gente. Deixa eu esperar o Fabrício chegar aí. Ah, o Fabrício chegou aí. Fala, Fabrício. Opa, boa noite, Boa noite, beleza? tudo tranquilo? Fabrício, galera, primeiramente eu pedi para vocês compartilharem aí, quem estiver assistindo e puder compartilhar para a gente poder chegar o mais longe possível aí, por gentileza. E pedir para vocês participarem também, quando vocês quiserem, perguntar tudo que vocês quiserem, tá? Vai ficar gravado assim, a live, depois vai ficar postado no feed. Participem, porque fica legal quando vocês participam, que a gente consegue interagir, enfim, é bem bacana. Fabrício, boa noite, meu camarada, seja bem-vindo. Boa noite, Conta aí um pouquinho de você, se apresenta aí, já que você, entre os dois aqui, é um novato no LS, entre aspas. com Comece aí. certeza. Você tem bem mais experiência aí. Pessoal, boa noite, meu nome é Fabrício Paes, eu sou auditor fiscal da Receita do Estado do Espírito Santo. Fui nomeado em 2016 e fui aluno da consultoria também, por mais ou menos 2 anos. Tá ouvindo aí, Fabrício? Tô ouvindo. Beleza. Fabrício, o tema de hoje foi até um tema que você que propôs, eu achei sensacional, né? Que é o que a gente pode aprender com as reprovações. Por que tu sugeriu esse tema, cara? Por que tu acha esse tema um tema importante? Fala aí. Cara, primeiro que eu vou depois contar uma experiência minha pessoal que foi fantástica sobre esse tema. E eu falo assim, você nunca pode pensar que você reprovar em uma prova, de fato vai fazer com que você pare de estudar para concurso, prova algo que você não vai conseguir chegar ao nível ideal para poder concorrer às vagas e de fato passar. Você tem que olhar pelo outro lado, né? O pessoal fala meio copo vazio, meio copo cheio. Você tem que olhar pelo copo cheio. Cada reprovação, né, tem que servir de aprendizagem. Então, isso eu sempre tive comigo na época que eu ia estudar para o concurso. Eu reprovei muito mais do que passei. Vamos supor, de cabeça, assim, eu acho que eu passei em 5 concursos, 6 concursos, e não passei, nem sei quantos foram, mas foram mais de 10, com toda certeza. Porque eu ia fazer prova para poder pegar a experiência e tal. Então, eu sempre tive isso comigo, né? E aí, lá em um ponto aqui, eu vou contar uma experiência minha pessoal que vai fazer com que todos que estão vendo, quem for ver depois, enxergue que, de fato, reprovar não quer dizer nada. Você vai conseguir passar. Se você continuar e estudando, seguir firme, você vai conseguir passar sim. Show de bola. Fabrício, tu tá há quantos anos trabalhando aqui na LS como consultor? Na consultoria, eu tô mais ou menos 2 anos. Tu Dois teve, anos, 2 anos e meio. tu teve algum aluno que foi aprovado sem ser reprovado em concurso nenhum? Rapaz,
eu não sei. É meu caso, eu não vi nenhum ainda. Você tem caso, mas assim, eu creio que seja a grande minoria. A maior parte não passa em algum concurso primeiro, aprende, vai Aham. caminhando e depois consegue passar. Mas eu vou te falar, cara, eu tenho um caso de um aluno que não foi reprovado em concurso nenhum, porque ele me procurou depois de ser reprovado no ISS Niterói. Tomou uma porrada no ISS Niterói, aprendeu muito, tirou várias lições importantes para a aprovação dele, e aí ele passou no concurso seguinte. Mas eu vou te falar que mais de 5 anos de consultoria aí, tirando esse caso aí que o cara já tinha uma bagagem quando me procurou, nenhum aluno meu passou sem ser reprovado, cara. E ele, nesse caso, ele não tinha passado antes, né? Ele te procurou depois que ele não tinha passado. Então, não dá para falar que Exatamente. ele passou de primeira também, né? Exatamente. Então, assim, a primeira lição que a gente quer dar para vocês é o seguinte, gente. Se você não está disposto a ser reprovado, nem começa a estudar, porque 99,9% de pessoas, antes de passar no concurso que almeja, elas escolhem algumas reprovações. Não tem jeito. Isso aí é natural da trajetória. Essas reprovações, inclusive, são importantes para você ver o que você está errando, onde você precisa melhorar. Então, assim, não fique achando que a tua reprovação é um atestado de incapacidade, não, tá? Eu reprovei, Fabrício reprovou, todos os consultores da LS têm histórias de reprovação também, e nossos alunos também, que hoje em dia são auditores, tiveram reprovações. Isso aí faz parte da trajetória, certo, Fabrício? Certo? E eu falo que passa quem persiste, né? O cara não pode achar que na primeira dificuldade ele já larga. Você vai ter sempre obstáculos pelo caminho, não só reprovações, mas vai ter problema pessoal, vai ter problema de saúde, familiar, enfim. Então você precisa entender isso, que a sua vida vai continuar. E aí você tem que caminhar junto, a sua vida pessoal, sua vida profissional e a sua vida de concurseiro. Então você vai seguindo até o ponto que você vai ter o índice ideal, bagagem ideal para poder passar. Exatamente. Tem até umas frases batidas aí que eu não gosto dessas frases, eu não gostava quando eu estudava, mas tu vê que elas não são batidas à toa, né? Aquele papo de só existe o cara que desiste e o cara que passa, né? Isso aqui é verdade, né? É fato, não tem jeito. E esse é o fato mesmo. É impressionante. De fato, gente, você vai ter algumas reprovações, não tem jeito, você vai aprender com elas. E se você continuar, o caminho natural é você colher a tua aprovação ali na frente. Então, se você não souber lidar com as suas reprovações, você não vai chegar no final da trajetória, que é a tua aprovação. Tá? Uh, Falamos, então, inicialmente, que a reprovação faz parte da trajetória de um concurseiro de sucesso. Tá? Esse era o primeiro recado que a gente queria dar para vocês, porque se vocês não tiveram reprovações, provavelmente vocês vão ter, tá? E vamos lidar com a reprovação de forma funcional. A gente tem muito a aprender com ela. Né? Fabrício, vamos falar agora como é que o candidato tem que corrigir a prova depois no dia seguinte? Isso aí é importante. E aí é uma pergunta que eu já faço aí para o pessoal. Quem já fez isso? Quem corrigiu a prova depois do concurso e depois de ter visto que não ia passar? Isso é um ponto primordial. Tem muita gente que já sai da prova ali pensando que não vai passar, chuta o balde, larga ela de lado e aí segue. Pô, mas você tem muito a colher com essa prova. Você precisa aprender com os erros e os pontos fracos que você conseguiu identificar na prova ali. Então, primeira ideia é essa: você precisa corrigir a prova, tá? Corrija a prova, não largue ela de lado. Ela tem muita coisa ali a ensinar. Tá? Então, você precisa aprender com a reprovação, corrigindo a sua prova. Boa. E como que você fará isso? Então, geralmente, a banca, ela lança o gabarito provisório, né? Que ela lança ele e aí dá um prazo para o pessoal entrar com recurso, né? Tem umas questões mesmo bizarras que vai ter na prova. Eu acho que as bancas já fazem isso de uma maneira intencional, colocam uma questão maluca lá para o cara achar que ele não vai passar e ele perde 10, 15, 20 minutos na questão. Cara, não faz isso não. Você viu que aquela questão tá meio estranha? Pula
e aí deixa ela para o final, porque provavelmente é uma casca de banana que a banca coloca. Elas fazem isso, tá? E aí, 2 dias depois, você vai ter o gabarito definitivo. Também, até um dia depois, ou no mesmo dia mesmo, diversos sites corrigem a prova toda. Então, questão por questão, e aí você vai pegar essas correções, vai pegar o gabarito da banca e vai corrigir toda a sua prova. As questões polêmicas, que um site falou uma coisa que é isso, um outro falou que é outra coisa, o pessoal comentou mesmo que estava estranha a questão, o gabarito está muito errado, deixa ela de lado e espera a banca se posicionar depois. Tá? Então não tem jeito, você não vai ter uma certeza se aquela questão está certa ou não. E aí você vai pegar as demais questões e vai mapear quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos. Você, se possível, deve dividir por matéria. Tem prova que já coloca ali separado, tem prova que não. Mas geralmente você consegue, pela questão, você consegue saber qual matéria que é. Tem uma quantidade ali que a banca prevê, tem prova que ela coloca tudo junto, tipo assim, conhecimentos gerais, aí 4, 5, 6 matérias, são 30 questões, conhecimentos específicos, mais 8 matérias, 100 questões. Então isso aí não tem como, mas na prova você consegue identificar quantas questões foram de cada uma, tá? E aí você faz isso e vai mapear. Aí você vai pegar as questões erradas e vai corrigir. Vai ler o que o curso falou, citou, o professor citou, dos comentários de cada questão e de cada letra. Tá? Então você vai, de fato, estudar. Eu falo assim, quem está fazendo consultoria conosco vai parar a meta ali por 1, 2 dias e vai corrigir com calma, tudo, tá? Você tem alguma coisa a complementar aí, Gustavo? Tem até um parênteses a fazer, que é o seguinte: você falou muito bem daquela parte das questões que são questão etêrea, que a banca coloca uma questão com um entendimento maluco, ou questão mal formulada, e isso o aluno realmente tem que te considerar completo. Mas eu até acrescentaria um caso, que eu não sei se tu concorda comigo. São, às vezes, as provas têm pontos muito fora da curva. Por exemplo, eu lembro dos meus alunos que fizeram a PF, que eles começavam a sair da prova, pô, Gustavo, não consegui fazer nada de estatística, pô, tinha que ter estudado mais estatística. Aí, daqui a pouco o outro vinha falar comigo: Gustavo, não consegui fazer nada de estatística. Então, quer dizer, o problema não eram os alunos, os candidatos. A banca que pegou muito pesado em estatística. Então, tem que ter cuidado também para você não ver um resultado fora da curva seu e pensar que o problema também está com você. Tem que dar uma analisada no que a galera está falando dali, né? Isso aí você falou muito bem. A gente tem um caso bem novo, né, de pouquíssimo tempo atrás, da Cefaz de Alagoas, se eu não me engano. A prova de auditoria, ela foi muito cascuda, muito pesada, porque pegou a parte ali de FD, né, e Uhum. escrituração fiscal digital, que assim, nós que já trabalhamos de forma diária com ela, já é meio tenso, né? Imagina o cara estudar aquela norma toda, os códigos, os conceitos, e a banca cobrou pesado. Então, Foi. assim, foi fora da curva mesmo. Eu tive excelentes alunos meus que estavam muito bem, muito fortes, e não passaram por conta dela. Aí o cara, pô, tem que fazer, cara. Você está bem. Vamos na próxima vez subir esse sarrafo, vamos virar ninja, né, nessa parte aí, para poder dar menos margem para erro. Mas não tem como ele se culpar por isso, né? Não tem. Exatamente. É muito, muito fora da curva. E volta e meia Exatamente. aparece, né? Uma banca, ela apronta uma dessas aí. Como é que você consegue safar isso? Então, você estar muito bem na maioria das matérias, que aí às vezes você compensa, né? Então, eu estou muito bem em direito tributário, contabilidade, português. Então, se você fizer uma excelente pontuação nelas, esses pontos de
de auditoria você consegue compensar, tá? Mas também é caso a caso, né? Você não Exatamente. pode falar, pô, fui muito mal, é porque eu estou muito ruim. Não, você tem que olhar esse caso aí, são os pontos fora da curva mesmo. Exatamente. O fiscal em formação, vou passar para você essa aí, Fabrício, perguntou o seguinte: essas dicas de correção valem para simulados de aferição do rendimento também? Olha, valem, mas não para todos. Você tem basicamente dois tipos de simulados, né? Os simulados parciais, que é quando você estuda uma certa quantidade de tópicos, de assuntos, né? Ah, já estudei 20%. Aí você pega, monta, faz um caderno, um simulado, monta e faz ali. Esses, eu não acho caso você parar e estudar muito de forma profunda. Corrige, lê os erros, né? Vê aquelas questões de erro, lê os comentários ali, e aí segue. Já os Boa. simulados gerais, né, que são baseados quando você fecha a matéria toda ou quando você fecha o conteúdo das matérias todas. Esse caso, sim, é como se fosse prova. Então, você vai Uhum. ter 100, 120, 150 questões lá de diversas matérias. Aí é como se fosse uma prova, assim. Você faz ela como se fosse no dia, o tempo, o ambiente, simula tudo, tudo certinho. E aí terminou, aí você vai, de fato, fazer isso. Vai corrigir, vai sentar, ver Exatamente. seus erros, pontos fracos, acertos, tá? Exatamente. Tem que ter cuidado também, porque muitas vezes os simulados não seguem um padrão específico de cobrança. Tem simulado que às vezes é muito pesado, ou até a galera que elaborou as questões fica um pouco fora da casinha, cobra uns negócios nada a ver. Tem que ter cuidado também com o nível de cobrança. É sempre bom você fazer um balizamento com a galera que fez o simulado para ver os resultados, porque às vezes o simulado é muito, muito esquisito, você vai sair mal e todo mundo vai sair mal, tá? Eu vou até citar um caso pessoal meu, que foi num simulado que eu fiz para o ISS São Paulo de 2014, tá? Que foi uma prova que eu passei e eu estava lendo a legislação loucamente na época, Fabrício, estava benzão na legislação. Eu fui fazer um simulado de legislação num site que nem existe mais, eu nem lembro qual era o site. As questões eram muito literais, assim, muito nada a ver com o que a banca ia cobrar, umas cobranças muito específicas. E eu me quebrei no simulado, faltava uma, 2 semanas para a prova. Eu falei, não vou passar, cara. E aí aquilo mexeu com o meu Aí emocional. morava lá embaixo. É, e aí, na verdade, o problema não era eu, o problema foi a galera que organizou, né? Com banca a gente não tem tanto esse problema, porque os caras que fazem as questões das bancas, as grandes bancas aí, a galera que está há muito tempo fazendo isso, já sabe em que grau cobrar e como cobrar, né? Isso aí é importante. Sobre esse simulado também, você tem que entender sempre que a hora de errar é hoje, é antes da sua prova. Então, Exato. se por acaso você for muito mal, cara, aprende com os erros e a hora de errar é essa. Se você erra uma questão hoje, que na hora da prova cai, você vai lembrar dela, cara. Questões erradas você sempre lembra. Quando é uma questão casca de banana, aquela questão maldita que você erra uma, duas, três vezes, cara, você cria a raiva dela e na hora da prova ela cai e você, pô, essa aqui eu já fiz, essa aqui eu não vou cair de novo, não. Então a hora de Exatamente. errar é essa. Então não fica bolado, não. Faz simulado Exatamente. mesmo e aí, errando, aprende com erro. Eu brinco com meus alunos que questão que tu erra muito em casa, tu tem que acertar no dia da prova pela força do ódio, né? Tu fala assim, nossa, questão aqui eu não vou errar mais. Pelo É, amor de Deus, né? Não tem como, tem que criar cria um cicatriz, ranço, né? isso mesmo. É que nem questão que tu erra em prova importante. Tu não vai errar mais porque aquilo ali vai criar uma cicatriz. Tu vai ficar com aquela dor ali, vai lembrar da questão. Mas quem tem a capacidade de fazer isso com questão em casa, simulado, em bateria de questão, o cara tem uma vantagem muito boa para fazer a próxima prova, né? É isso aí. Vamos falar de como é que agora a gente trabalha o material de revisão, Fabrício, depois da prova? Isso. Aí a bola tá com você aí. Vamos desenvolver esse tema aí. Vamos lá, galera. O que eu costumo dizer para meus alunos? Assim, o que está na sua cabeça, na sua memória de longo prazo, você não vai errar na prova. Isso é fato, está na tua cabeça. O que está no teu material de revisão, você também não deve errar. Você tem que saber o teu material de revisão inteiro, tá? Então,
Primeira coisa, se o seu material de revisão for muito grande, tu vai se quebrar para colocar ele todo na tua cabeça. Tu não vai conseguir, né? Pelo menos para lembrar de alguma coisa, os detalhes dele, né? Então, primeira coisa que você tem que fazer, ver se você está com material de revisão eficiente, se ele não está muito extenso, não está muito prolixo, com muita coisa que não está caindo. E segundo, se ele tem as informações que você errou na prova, tá? Se você perceber que tem um ponto ali que você está vendo toda hora a prova cobrando, você errou na prova, e você vai olhar o teu material de revisão, e aquele tópico, aquele ponto ali da matéria, ele não está no seu material de revisão, você já pega e acrescenta essa informação no teu material de revisão. Porque se essa informação estiver no teu material de revisão, você não vai errar na próxima prova. Certo, Fabrício? Isso aí. E isso que você falou da extensão do seu resumo é importantíssimo. Você começa com aquele resumo enorme, grandão. Então, a cada vez que você for estudando, passando pelo tópico, vai diminuindo esse resumo. Tipo assim, conceitos que são grandes, você já sabe ali de cabeça, coloca a palavra-chave, diminui de tamanho. Exato. Que aí, quando você for revisar, você revisa mais rápido e deixa tempo para o principal, que é fazer a maior quantidade possível de questões de concurso. Então, lógico, você tem que passar pelos seus materiais, você revisa, mas quanto menor e mais ajustado, né, ao seu perfil, a sua caminhada, mais rápido você revisa e você consegue ter mais tempo para fazer exercício. Exatamente. Importante isso aí. Exatamente. Inclusive, eu sugiro muitas vezes para os meus alunos terem 2 resumos, tá? De cada matéria. Um completão, que sirva como fonte de informação quando você quiser buscar alguma coisa, e um para essas revisões, tá? Porque tem gente que não consegue resumir, não consegue pegar uma aula de 100 páginas e colocar em 5, em 10 páginas. Eu não sei se tu já teve aluno com esse caso, Fabrício, mas o cara não consegue, ele não consegue ser sucinto. Então, ele não vai conseguir produzir, provavelmente, um material que sirva para revisão de véspera de prova, certo? É porque o pessoal acha que tudo vai cair, né? Tudo é importante, e aí na hora de fazer o resumo, fica aquele resumo enorme. Isso que você falou é importante, ter uma fonte de resumo completa, né? E uma mais sintética, mas tenha só uma fonte. Então tem gente que começa estudando por um curso, aí termina ele todo, aí fez um resumo legal lá e tal, aí ele, pô, mas será que esse material é bom? Aí eu vou testar outro. Aí ele vai para um segundo curso, aí ele estuda esse Verdade. segundo curso inteiro, resume de novo. Cara, você vai ter 2, 3 fontes de resumo, você vai perder muito tempo revisando. Tem Exato. uma só fonte de resumo, e aí você vai ter esse mais completo aí, e aí dentro dele você faz um outro resumo mais sintético, passar mais rápido, tá? Exato. Se você não sentir tanta confiança. Mas o que vai te dar velocidade e um tempo maior para fazer questão é esse mais sintético, aí você vai conseguir passar mais rápido e vai para o principal, que é fazer questão. Período pós-edital é questão, muita questão. Exatamente. Ah, quer ver uma coisa, gente? Eu parei de estudar, eu não estudei mais direito administrativo, direito constitucional desde 2014, depois da minha última aprovação. Foram matérias que eu não parei para estudar mais. Apesar de não ver, eu não esqueci mais de LIMP e sócio de Vaplu. Quer dizer, se eu tivesse um resumo, tá? E essas informações estivessem no resumo, e eu estivesse lendo meu resumo com frequência, eu estaria perdendo tempo lendo essas informações, porque eu já não esqueci elas, nem vou esquecer nos próximos anos. Então, muitas vezes o aluno tem esse problema, ele faz um resumo muito completo, com várias coisas que ele não vai esquecer nunca mais, que as questões vão ficar lembrando ele, porque você não vai conseguir fazer questão de direito administrativo de um simulado grande sem ter uma questão de LIMP. E o cara perde muito tempo revendo essa mesma informação toda semana. De acordo, Fabrício? É isso aí. E, cara, quando você vai estudando, você vai criando várias frases mnemônicas, isso aí é normal. Tem muita gente que conhece Exato. aí, esses que você falou, tem outros. Então, assim, isso aí te dá velocidade. Então, quanto mais você puder ter, mais lógico, crie frases ou grave mnemônico que você consiga lembrar. Não vai fazer os troços meio doidos, você não lembra na hora. Então, tem que fazer, lembrar para que você consiga revisar mais rápido. Tu fazia muito isso, Fabrício, na tua época? Tu escrevia uns negócios no resumo, assim, que depois de muito tempo tu ia ler e falava assim, putz, o que eu quis dizer aqui? Cara,
umas palavras assim, soltas que eu colocava nos blocos e espalhava pela casa. Eu ia ler, aí eu lembro, pô, o que que é isso, cara? Aí eu tinha que voltar no material para lembrar o que que era. Então é bom você ter um link sempre, né, com algo ali, ou matéria, ou tópico, para que você lembre. Senão, meu irmão, tu vai chegar na hora, tu não vai lembrar, pô, o que que é isso aqui? Que é esse conceito? Aí tem que voltar lá no material de novo. Não, durante a minha elaboração de resumo, depois de um tempo, na verdade, quando eu comecei a ler os resumos, eu comecei a duvidar da minha sanidade. Assim, que eu começava a ler o resumo, eu falei, cara, o que que eu quis dizer aqui que eu não faço ideia? Tanto que, quando eu comecei a trabalhar na LS, vários alunos, pô, Gustavo, manda um resumo teu aí para eu dar uma olhada. Pô, não mandava de jeito nenhum, cara. O cara ia achar que eu era doido, velho. Que eu escrevia umas coisas que só eu entendia. Tem que ter cuidado Era quando, de vez em certo, quando, era. É, ter que ter cuidado para tu ter certeza de quando tu vai ler aquilo daqui a um mês, 2 meses, que você vai saber o que você quis dizer. Isso é importante também. Experiência própria. é. Ah, então, dita essa parte, falando sobre o material de revisão, tá? Que realmente talvez seja a parte mais importante que a gente vai mexer depois da prova. Vou passar a bola para o Fabrício, falar sobre se você deve fazer a prova de novo, como é que você deve fazer a prova, como é que a gente deve fazer depois de uma prova que a gente foi reprovado, Fabrício. Então, isso aí. Quando você foi lá, corrigiu sua prova ali. Essa, você vai levar uns dias para você terminar isso, né? Você vai sentar com calma, vai corrigir e estudar. Então, geralmente, aí você pode levar 1, 2, até 3 dias. Então, você pega um tempo aí. A prova foi sábado, domingo, ou só domingo. Aí, geralmente, as bancas soltam o gabarito terça-feira, 2 dias depois. Aí você tem mais 2 dias ali, quarta e quinta, para poder estudar, corrigir tudo. Então, quando for lá para o outro sábado, né? Outro sábado, domingo, aí você vai sentar e vai refazer a prova toda. Então tem que passar pelo menos um dia aí do término de quando você de fato corrigiu toda a sua prova. Senão, se você for fazer de novo logo no dia seguinte, um pouco tempo depois, você vai lembrar de tudo, aí você fecha a prova. Aí não é o caso. Então, pelo menos ali uns 2 dias depois de ter terminado de corrigir a sua prova, aí você vai sentar, vai simular um ambiente de prova novamente e vai refazer a prova toda. Se já tiver ela no site, geralmente eles com o gabarito provisório, eles já lançam o espelho da prova, né, como que ela foi feita. Aí você imprime e simula um ambiente de prova novamente, idêntico ao da semana anterior. E aí você vai fazer a prova toda. Ah, mas tem essa questão maluca. Cara, faz lá. Aí depois você corrige de novo, né? Você na hora lembra. Quando é por questão maluca, você bate o olho e você lembra. E aí você vai fazer para que você consiga verificar se de fato você está fraco naquela matéria ou não. Então, às vezes, na hora da sua prova, isso é muito comum. Você fica nervoso, fica tenso, pô, começa a suar. Você tem diversos exemplos. Eu tive um pessoal, né, no concurso do ICMS Pará, que as provas foram sem ar condicionado, um calor desgraçado, pessoal suando. Cara, pô, teve gente que passou mal de calor. Eu posso falar que eu sou paraense de lá, então é quente mesmo, pode ter certeza. Então, no dia da prova, o pessoal sofreu. Quem veio do sul, sudeste ali, cara, sofreu. Então, às vezes você passa por fatores externos que fogem ao seu controle e aí você vai mal. Então, você simula de novo o dia da sua prova, só que mais calmo, tranquilo, no ar condicionado, na sua mesa, na cadeira ali, com luz, tranquilo. Aí você vai fazer isso. Para que você de fato, não, isso aqui eu realmente estou fraco, eu preciso melhorar. Não, e isso aqui foi no dia da prova, eu travei numa questão lá de cálculo, eu fiz o cálculo 1, 2, 3, 4, 5 vezes e errava, aí eu fiz de novo, agora saiu de primeira. Então, você precisa fazer a sua prova novamente para que você tenha certeza
do que você está mais forte e o que você está mais fraco, tá? Tem alguma coisa para complementar aí? Alguma experiência pessoal também? Eu tenho, e eu pensei uma coisa aqui que realmente é uma coisa que o aluno tem que ficar muito atento quando ele for analisar os erros dele na prova. Porque realmente nem todo erro na prova ele é por falta de conhecimento teórico, né, cara? Às vezes você está desatento com alguma coisa, você erra uma conta, você ficou pensando muito que o tempo da prova estava acabando. Então, é importante quando você for corrigir a prova, você ser crítico, né? Se tu realmente se questionar, tá, eu errei essa questão aqui por falta de conhecimento, eu errei essa questão aqui porque eu estava desatento, eu errei porque eu dei mole mesmo, eu caí numa pegadinha. É um caso importante. Eu lembrei de um amigo meu que tomou posse aqui comigo no Rio Grande do Sul, que ele fez o ICMS, Rio de Janeiro, 2014. Deve ter gente do Rio de Janeiro aí assistindo. Em pleno verão, ele fez em Madureira, numa sala sem ar-condicionado. E daí ele falou que ele tinha que escrever na prova assim, ó, porque quando eu encostava o braço na prova, eu molhava a prova inteira de suor, e ele não conseguia, ele pingava em cima da prova, ele tinha que fazer a prova afastada do papel. Quer dizer, o resultado dele foi completamente aquém do que ele poderia por causa das condições ambientes, né? Não, a prova do Pará foi por aí, cara. Teve um cara lá que estava na minha sala, concurso 2013. Ele era de São Paulo. Cara, eu não esqueço até hoje. O cara tirou a blusa, teve que tirar a blusa, cara. Ele espremeu a blusa, pingava no chão, a água ali, o Caramba, cara. suor. Pô, você acha que ele passou, cara? Não tem como. Ninguém Não tem consegue como, não passar tem como. numa situação dessa. Exato. Então, tem fatores que fogem ao seu controle, que aí não tem jeito, né? Você não pode, pô, não passei aqui, adeus. Não. Se é um caso específico desse, ou então tem gente que, pô, passa mal no dia da Uhum. prova, véspera de prova, come algo, aí começa a passar mal, ou então fica Exato. doente. Assim, cara, tem N histórias aí, nossas, de nossos alunos, que se for contar, a gente vai levar uma hora aí para poder contar. Mas, de fato, acontece. Tem gente que erra local de prova. Eu tive um brother meu que estava estudando para a prova da Receita 2012. O cara estava todo empolgado, eu tinha acabado de iniciar meu estudo ali. Não, eu vou passar, estou pronto na Receita. Eu estudei, o cara estudou 2 anos e meio ali direto. Cara, ele errou o local de prova, perdeu a Putz, prova. Aí ele parou, acho que foi tão grande o trauma que ele parou. criou um trauma. Eu não podia parar, o cara já estava pronto. Então, assim, tem muitos casos, né? Então você não pode, por um fator externo, já falar, não, estou muito mal, Né? tô péssimo, não vou conseguir passar. Então, por isso Não, que é importante fazer novamente a prova, tá? esse teu brother, se tivesse continuado, teve uma prova em 2014 da Receita de novo que ele teria passado com certeza, né? Teria passado, e foi menor o conteúdo até o curso Ah, 2014. e 2014 acho que nomeou todos os excedentes, não foi alguma coisa assim? Nomeou muita gente, além do número de vagas, né? Nomeou. Eram Não, 375 vagas, eu acho, nomeou o dobro. Foi isso entendi. mesmo. Tem uma Não, pergunta da Larissa da aqui, Larissa. Gustavo. Sim, sim. Quer responder? É, ela perguntou se refaz a prova com o cronômetro ligado, ao mesmo tempo, porque muitas vezes a questão é falta de tempo. Importante. Simular o dia da prova. São 4 horas e meia de prova? 4 horas e meia de prova. Por quê? Tem também questão que você erra no dia da sua prova porque você não teve tempo de fazer ela. Fazê-la ali. Então, tem que marcar também, tá? Tem que marcar, simular o dia da sua prova. Marcar o cartão ali também, faz um cartão ali, cria um cartão, marca o cartão, para poder ter o tempo de passar para o cartão. Por isso que é simular, né? Não é para você fazer uma questão, uma prova simples, sem simular o dia da sua prova ali. Boa. E Larissa, eu já vou te responder outra coisa aqui. Você vai ter a impressão de que 4 horas na sua casa demora muito mais tempo do que 4 horas no dia da prova. Parece que os minutos são diferentes quando você está fazendo a prova em casa do que você fez lá no local de prova no dia da prova. Teve mais uma pergunta aqui, Fabrício. Na verdade, não teve uma pergunta. Fala, Welton, beleza, meu camarada? A Juliana Almeida falou, eu fiz isso. Pô, Juliana Almeida, você errou o lugar da prova, é isso mesmo? Você também fez isso? Conta pra gente mais um pouquinho aí, vai, por favor, pra gente aprender com essa lição.
Ah, vamos lá. Se, Falando de se refazer erra prova. e é perto, né? Se erra ali e é perto, ainda dá tempo de você chegar. Agora, se Pois, você erra e é do outro lado da cidade, já era. E é bom também chegar antes da prova, caso ocorra algo assim, né? De você errar, ainda tá tempo de você pegar um ainda Uber dá tempo. ali e correr para chegar dentro do horário. Ela É, falou aqui, a Juliana. Parei de estudar por perder uma prova e porque não fui muito bem na prova. não, Ela falou. tem que seguir, Juliana. Quando É, pensei, está preparado, né, Juliana? tem que seguir. É assim mesmo. Tem que seguir. Tenha certeza que você seguindo, você vai conseguir passar. Eu nunca Exatamente. vi alguém que falou, pô, eu estudei até ficar pronto e não passei. Eu Exatamente. não vi nenhum caso desse. O cara Eu chegou no também não nível de vi. aprovação, cara, toda a prova que ele fizer, ele passa. A gente tem alguns exemplos de colegas nossos aí, o pessoal que é mais novo, o cara fez Cefaz Maranhão, aí depois fez Cefaz Goiás, e foi passando um seguido do outro. Porque ele já está pronto, qualquer concurso que ele fizer, ele passa. Exatamente. Exatamente. Aí, Fabrício, o que a gente vai falar? Bom, se você faz a consultoria, né, a LS, o que você vai fazer depois da prova? Você vai conversar com o seu consultor, tá? Passar o teu resultado para ele. Inclusive, é importante que você passe esse resultado que você vai obter fazendo a prova em casa uma semana depois, até porque eu julgo que esse segundo resultado ele é muito mais real com a tua condição, com o teu conhecimento, porque muita gente erra muita coisa pelo fator emocional no dia da prova. Você vai passar esse resultado para ele poder adaptar o seu planejamento e as metas seguintes de forma a resolver ali seus pontos fracos, fortalecer o que você errou mais, colocar umas revisões importantes para você também. E se você estuda por conta própria, ou faz um coach, alguma coisa assim, conversa com ele também, monta o teu planejamento de forma que você resolva esses pontos fracos para a prova seguinte, né, Fabrício? Isso aí eu julgo que é um ponto primordial, porque você ir identificando os seus pontos fracos e fazendo ajuste do planejamento, né? Se você fizer consultoria, passa isso para o consultor que ele vai fazer certinho, ele vai passar reforços pontuais para os tópicos, para as matérias mais fracas. E se você estuda sozinho, você tem que fazer isso, porque reforçando esses seus pontos fracos, você vai conseguir subir de índice. Então, tem gente que fala, pô, eu nunca consigo passar dos 75%. É porque você não conseguiu identificar o seu ponto fraco ainda. Você precisa saber medir e saber quais são os pontos fracos, as lacunas que você precisa preencher. E você só vai conseguir fazer isso fazendo prova ou simulado. E aí, identificando, você reforça os seus pontos fracos para que você consiga subir de índice. Porque quem está na casa dos 60%, para chegar nos 75%, 80%, eu julgo que é bem mais rápido, né? Mais fácil. Agora, para sair dos 80%, para chegar nos 85%, 87%, aí você rala. Então, você, se não souber medir isso, você não vai conseguir chegar lá, tá? Boa. Uh, Vamos falar, fala agora pra gente, Fabrício. Vou passar essa bola para você. A gente conversou até de colocar isso aqui na live para pedir para a galera ajustar a expectativa, né, de acordo com o nível dela, com o tempo de estudo. Não é isso? Isso. Então, tem gente que faz o concurso e está com 4 meses de estudo, 6 meses de estudo, já faz uma prova da área fiscal ali de 18 matérias. Cara, você tem que ir com uma expectativa de que você vai aprender. Não vá lá achando que você vai passar. Ah, passei. Excelente. Pô, você conseguiu bater os pontos certinho que iam cair e passou. Mas provavelmente você não vai passar, tá? Não fique chateado comigo, mas provavelmente você não vai passar. Se você já tiver com um nível mais avançado, já está estudando há 1 ano e meio, 2 anos ou mais, provavelmente você já está com uma bagagem maior e as suas chances são de fato maiores, tá?
não quer dizer que você vai passar. Eu estudei aí 1 ano e meio sem consultoria, pô, estudei muito errado, fiz muita coisa errada, e eu julgo que esse 1 ano e meio, se for somar tudo, eu estudei 6 meses. Aí depois que eu entrei, que eu estava fazendo tudo certinho, eu evoluí muito mais rápido. Então, o tempo é uma média, mas não quer dizer que você com 2 anos você vai passar. Tá? Tem gente que está estudando há 2, 3 anos e ainda não passou. Tá? Exatamente. Mas você precisa medir isso. Então, se você for para a sua prova, para a prova ali, ou em um caso ou em outro, você vai ter aquela expectativa. E né, a sua nota, você passou ou não, você não passou, você precisa entender, se eu ainda estou começando, eu vou olhar o que que eu fiz de bom e eu vou aprender com os erros. O que que eu ainda não vi de matéria, conteúdo, eu vou seguir vendo aqui. E caso você esteja em um nível mais experiente, aí esse ponto é primordial. E identificar os pontos fracos para que você melhore. Porque você provavelmente está ali na casa dos 75%, 80% e falta pouco para chegar nos 85% ou mais. Então, você conseguir saber onde estão esses pontos fracos vai ser o que vai ser a causa, né, de você conseguir subir de índice. Boa. Ah, vou aproveitar para dar um relato Seguindo meu aqui, aqui Gustavo. em relação a isso, né? Tá, pode me dar uma experiência. Eu tinha 3 meses de consultoria e era bem iniciante ainda. Eu fiz o ICMS Rio de Janeiro, foi de janeiro ou fevereiro de 2014, né? E foi uma prova muito difícil, uma das mais difíceis da história do fisco. E na época eu falei com o meu consultor, eu achei que eu ia mandar bem na prova. Ele falou, cara, tu vai tomar uma surra. Eu fui fazer a prova achando que eu ia fazer uma graça. Quem sabe eu estava inspirado e consegui fazer 70% e ia passar, né? Eu acabei fazendo perto de 55% da prova, né? O que, olhando agora, eu vejo que foi um ótimo resultado, né? Mostrava que eu estava muito no caminho certo, estudando da forma certa. Só que na época, quando eu corrigi a prova em casa, para mim foi uma baita decepção. Eu falei, pô, estou muito longe ainda, que isso, só fiz 55%. E, na verdade, eu estava muito bem. A lição que eu deveria ter tirado daquela prova, corrigindo aquela prova, foi de que eu estava no caminho certo, eu só precisava continuar fazendo o que eu estava fazendo antes, né? Então, realmente você tem que alinhar a tua nota com o teu nível, né? Pô, a primeira prova que você está fazendo, você tem 4, 5, 6 meses de estudo, você chegou perto de passar, cara, isso é um ótimo resultado. Na verdade, isso não tem que desanimar, isso tem que incentivar. Porque se você foi bem nessa, na próxima tu vai cravar a tua vaga, né, Fabrício? E você falou, você tem que saber o seu nível e o nível da prova também. Esse concurso Exato. aí, eram 50 vagas, se não me engano, né? Só passaram acho que 24, né? Isso. Então, sobrou vaga. Sobrou vaga. E CMS Pará, mesma coisa. Acho que eram 100 vagas, só passaram 70 e pouco. Então, assim, tem prova que é assim, você acha que foi muito mal, mas quando você vai olhar, você fez 55%. Ou e o corte era 60%, cara, mas 5% você estava dentro. Então, você foi muito bem. Então, tem que saber o nível, o seu nível, qual foi esse nível da prova Exatamente. também. Exatamente. E aí, esse próximo ponto vai ser rapidinho. O que eu quero passar para vocês? Digamos que você está num período que estão sendo muitas provas. Né? Ali vamos lá, segundo semestre de 2018. Você fez uma prova, e aí, por exemplo, você fez Goiás e logo depois tem Santa Catarina. Não vai dar tempo de você fazer esse trabalho tão minucioso que o Fabrício falou. Não, chega em casa, faz a questão, refaz a prova, não sei o quê, quantas questões você errou, mexe no resumo. Não vai dar. Né? Então, nesse caso, você vai pegar, se você vai estar muito interessado na prova seguinte, você vai pegar só as matérias comuns, vai fazer esse processo que o Fabrício falou com as matérias comuns, só da prova seguinte, e o resto você deixa ali guardado, armazenado, arquivado, marcadinho o que você errou, para você ver quando você tiver tempo. Agora, se for um período como agora, que a gente não tem nenhum edital previsto nas próximas semanas, aí você faz o teu cronograma, você faz o teu planejamento ou conversa com o teu consultor para você priorizar, resolver, né, melhorar esses pontos fracos aí que você identificou na prova. Beleza?
Fabrício, último ponto que a gente vai abordar aí, esse eu vou deixar para você explanar com calma, tá? Pra você começar, na verdade, citando teus casos aí de ex-alunos que te marcaram aí, que sofreram reprovações, mas hoje em dia estão aprovados aí, felizes da vida. Eu vou começar com o meu caso. Eu sou um caso prático desse aí. Eu estava estudando na época para Cefa Pará, né, semestre Pará. Eu, na época, morava lá, queria passar lá. Estudei muito, né, não sei se foi da forma correta, mas estudei, fui indo. E eu estava com uma expectativa muito boa, que eu estudei muito mesmo, né, queria muito passar. E aí, no meio dessa preparação, saiu o concurso da Cefaz daqui do Espírito Santo. Era, se eu não me engano, 2 semanas depois. E, eu já estou estudando para um, eu vou para o outro. E aí eu me inscrevi, comprei passagem e tal, mas o foco era lá. Aí fiz a prova, aí foi esse caos aí que eu falei, né? Um calor desgraçado, até eu senti calor e pô, imagina quem veio de fora. Penei muito lá, e cara, foi por muito pouco. Eu não sei quem fez essa prova na época, aí o pessoal lembra. Você tinha que fazer, se eu não me engano, 40% em cada matéria e 50% geral. Era o corte, né? E eu fiz, acho que 60% geral e 50% em cada uma, exceto, no caso, 40% em cada uma, exceto em uma matéria. E foi uma das mais fáceis, o pessoal falou que foi a auditoria. Me embananei todo com os conceitos lá, enfim. Aí eu fiz 30%, eram 10 itens, eu errei 7. Cara, e o resto, e assim, foi uma prova muito louca. O pessoal falou muito mal que caiu uma matéria lá, história aí do Pará, e caíram umas questões malucas lá. A prova de exatas também estava muito louca, varada. Então, assim, muita gente ficou por muita questão. Quando saiu o gabarito preliminar, acho que não tinham passado nem 30. Aí a banca anulou uma porrada de questão, muita questão. Aí a galera entrou. E a auditoria, as duas que anularam eram as duas das três que eu tinha acertado. Então eu fiquei fora. Aí Putz! você pensa como eu fiquei, né? Pô, fiquei abalado, não vou mais fazer essa prova do Espírito Santo, não vou passar. Aí minha esposa falou, não, você vai fazer, já tá com passagem comprada, vamos passear lá também depois. Cara, eu fui com peso zero para a prova, pensando que eu não ia passar, mas eu já tinha estudado muita coisa, era muita coisa comum com as duas provas. Cheguei aqui, cara, fiz tranquilo, sem peso, sem pressão, passei. E assim, foi 15 dias de uma para outra, não dava para ver praticamente nada. Então, assim, você vê que, cara, não desanima. Se não fosse minha esposa, eu não tava aqui. Foi ela que me encheu o saco mesmo, eu não ia vir. Então, assim, você não pode desistir, você tem que continuar, tá? Eu tenho mais dois casos, mais um caso, assim, emblemático que eu lembro, de um aluno meu que ele se preparou muito, ele queria muito ser faz Rondônia, isso, ele é de lá também, queria muito lá, fez a prova, não passou, tomou uma porrada lá também, e aí o cara seguiu, continuou, aí saiu o TCE Rondônia, tem pouco tempo, tem um ano e pouco, aí um ano. E aí ele fez e passou. Então ele continuou estudando, se preparando. Falei para ele, cara, segue que vai sair TCE. E aí você quer ir para lá, voltar para lá, você vai passar. E ele passou. Então é um caso aí que, se você continuar, né, você vai chegando no nível de aprovação, você consegue passar. Agora, se você parar, desistir, não tem como. Exatamente. Vou até contar para vocês um segredo, que eu fui pesquisar os meus alunos que marcaram, que tiveram histórias de reprovação antes da prova que eles passaram. E, na verdade, eu poderia citar qualquer aluno aqui, tirando esse aluno que eu falei que passou para o Maranhão, sendo a primeira prova que ele fez comigo, porque ele me procurou depois de ter reprovado em Niterói. Todos, sem exceção, reprovaram pelo menos uma prova antes de passar. Tem um monte de live minha com ex-alunos aqui
no meu Instagram. E todos que vocês assistirem, eu garanto para vocês que pelo menos uma aprovação eles têm, tá? Eu vou só falar dos últimos dois, que foram, aliás, os últimos três, vamos lá, que falaram comigo para vocês verem. A primeira, acho que foi a primeira live que eu gravei com a aprovada foi com a Amanda, que foi a 12ª colocada no concurso de auditor de Santa Catarina. Ela tomou uma sova na prova de Criciúma, foi mal em contabilidade, e isso marcou ela de uma forma que ela não errou mais as questões literais de contabilidade, porque ela errou todas as literais em Criciúma. Depois ela fez Goiás, também não passou, ficou bem classificada, mas não passou. E graças a esses aprendizados que ela teve com as provas que ela foi reprovada, ela passou em Santa Catarina. Depois eu fiz uma live com o Gabriel. O Gabriel teve várias reprovações, ele pensou em desistir várias vezes. Ele reprovou no TCE de São Paulo. Tiveram vários concursos de físico também que ele reprovou, e ele ia ter na reprovação, ficava abalado, passava uma semana, o cara levantava, aprendia com os erros e ia, passou no Rio Grande do Sul, vai ser meu colega de trabalho aqui. E aí a live seguinte que eu gravei foi o Gabriel, falei com o Gabriel, enfim, não estou lembrando, mas também teve reprovação. Todos reprovam, gente. A verdade é essa, não tem como não reprovar. A não ser que você seja muito fora da curva, com uma memória muito boa, e está estudando muito certo. E também deu um pouquinho de sorte de você ter decorado as coisas certas para a prova. Tá? A verdade é a seguinte, galera. Passar em concurso, muito mais do que inteligência. Andréia, boa, Andréia falou de 55 aprovações. Obrigado, Tony. Obrigado, Elton. Muito mais do que velocidade de raciocínio, de inteligência. Porque no colégio, na faculdade, eu não era o melhor aluno da turma. Concurso público é memória de longo prazo, estudar certo e disciplina. Ninguém vai deduzir o CTN, ninguém vai deduzir a Constituição Federal. Eu desafio alguém a deduzir isso na hora da prova. Ou o cara estudou, aprendeu aquilo e decorou aquilo antes da prova e vai acertar, ou ele não tem como deduzir. Pode ser o gênero que for, não vai deduzir. Certo, Fabrício? Isso aí. Os casos de pessoas que não passam em prova, assim, pô, o cara quer muito passar nessa prova, o cara é da cidade, se coloca uma pressão enorme e não passa, aí ele pensa em parar, cara, ali não é a hora. Ele conseguindo continuar, persistindo, ele vai passar. Tá? Exatamente. Isso é importante, primordial. Na hora, é o que eu falei, na hora que você chegar em um índice que você já está conseguindo passar, todo concurso daquela área ali que você fizer, você vai passar. Então, a gente tem diversos casos aí de próprios colegas nossos passarem em Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o cara foi passando uma prova seguida da outra. É porque ele já estava pronto, entendeu? Exatamente. São Luís, enfim. Então, toda a prova que ele fizesse, ele ia passar. E aí ele só parou de passar quando ele parou de fazer prova. Exatamente. E isso, cara, é um prazer, é uma sensação muito boa. Você conseguir passar, ver todo o seu esforço tendo fruto. Porque não é fácil também, né? Você abre mão de horas de lazer, horas de sono com sua família, com seus filhos, enfim. E aí assim, quando eu vejo alguma pessoa parando, desistindo, cara, eu fico assim, meu Deus, você já está nesse ponto. Cara, se eu pudesse assim, pelo amor de Deus, não para, você tá perto. Tipo, quem tá vendo de fora, você consegue ver isso, né? O cara já tá num nível que ele tá muito perto. Aí ele para, cara, ele jogou fora aí um ano e meio ou mais da vida dele pessoal, com a família, de lazer, por muito pouco. Tá? Exatamente. Então, isso é importante, cara. Você vai conseguir passar. Se você persistir, você vai conseguir passar. Tenho certeza disso. Exatamente. Uh, Vai encerrar aqui a live aqui. Eu vou deixar uma frase para vocês do Thomas Watson, que eu costumo falar bastante com meus alunos, e eu acho sensacional, gente, que é a seguinte, ó, se você quer ser bem sucedido em alguma coisa, duplique a sua taxa de erros. Tá? Para concurso, é a mesma coisa. Concurseiro que passa rápido não é o cara que erra pouco, é o cara que aprende com o erro. Se você tirar uma lição de cada questão que você errar, você vai passar. Porque as questões que você erra na prova, 99,9% das vezes você já errou essa questão em casa. Você está errando de novo porque você não aprendeu quando você errou em casa. Beleza?
Fabrício, meu camarada, eu quero te agradecer imensamente pela tua presença. Foi um prazer falar com você. Vamos repetir essa tabelinha, se Deus quiser, e se você quiser também. Com certeza. Deixar Obrigado aí. deixar um recado final para a galera aí. Pessoal, não tenho essa frase de efeito bonita aí que nosso amigo Gustavo falou. O que tenho para falar é o que eu sempre falo para os meus alunos. Cara, persista, siga estudando, veja seus erros, reforce seus pontos fracos e você vai chegar no índice para passar. É uma caminhada, é uma maratona. Você vai começar, você vai percorrer o caminho e vai chegar a um ponto que você vai conseguir passar. Não tenha dúvida disso. Não é projeto de curto prazo, é médio e longo prazo. Tem que ter ciência disso. Tendo ciência disso, seguindo o caminho, você vai chegar lá. Beleza? É isso aí. Valeu, Gustavão. Se o pessoal tiver dúvida, pode enviar depois para mim, Gustavo, direct. Depois a gente abre uma caixa de pergunta lá também para quem quiser. Boa. E o papo ainda tem muita coisa para a gente falar também. Verdade. Vamos ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido a live aí, tenham aprendido alguma coisa com a gente. Qualquer coisa, manda um direct para mim, manda um direct para o Fabrício. A gente vai responder com a maior satisfação. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, Fabrício.